Salve, salve! Hoje nós vamos falar um pouco sobre TDAH e o ambiente de trabalho, depois da vinheta. Isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos falar um pouquinho hoje, o tema é sobre o TDAH dentro do ambiente de trabalho. Especificamente ele, porque eu acredito, ele é uma dessas doenças não visíveis, eu não sei muito bem se o termo é esse, e também o presidente Lula ele aprovou, acho que faz umas 2 semanas, o uso do cordãozinho em formato de girassol para identificar pessoas nessas condições, né, que são neurodivergentes, tanto autismo quanto TDAH, quanto outras situações nesse momento. Então é um tipo de condição que ela não é visível, então não é como de repente uma deficiência física, de locomoção ou visual, que você consegue perceber que isso existe. E o TDAH em si, ele é como eu posso dizer, é um desses pontos que começou a surgir e ficar mais em voga dos últimos tempos para cá. E ainda como tudo que começa a mexer e começa a ser descoberto, tem muito preconceito, muita gente que acha que de repente quem sofre dessa condição ela não tem foco, ela não presta atenção, ela é preguiçosa, ela é desatenta, e que isso é proposital e vem da educação, quando na verdade não tem nada a ver com a educação que teve, sim com uma questão de genética, uma questão que nasceu e desenvolveu de acordo com o tempo. E por que trazer esse tema para cá? Porque hoje em dia começa a se identificar em crianças, em pessoas na idade da primeira educação, da alfabetização, que começam a ter dificuldades e, como eu posso dizer, reclamações recorrentes da escola ou do local de ensino, que está falando, não presta atenção, se levanta muito, conversa, mexe para lá, mexe para cá. Então tem toda essa situação, né? E hoje em dia, quando isso acontece, algumas escolas ou alguns psicólogos já observam esse comportamento e conversam com os pais e indicam fazer uma avaliação junto com o neuropediatra, depois uma avaliação neurológica, que você feche esse diagnóstico de TDAH. Mas como eu falei, o TDAH em si, ele é uma condição que vem genética. Então, provavelmente, alguma parte da linha teve pai, mãe, vô, vó, apresenta essa condição. E quando a gente começa a falar de 20 anos atrás, 30 anos atrás, talvez isso fosse visto como frescura. Porque as coisas mudaram muito com o avanço da internet, com o avanço da informação mais popularizada de uns tempos para cá e para um grupo muito específico de pessoas. É um nicho que tem acesso a esse tipo de informação, e há 20 anos atrás muito menos era muito mais fácil você julgar do que tentar investigar ou tentar fechar um diagnóstico. E essa galera hoje está no mercado de trabalho, e é preciso tomar cuidado com isso, porque não significa que é um mau profissional. Então existem questões muito específicas do TDAH, por exemplo, as pessoas que fecham esse diagnóstico, tem o diagnóstico fechado de TDAH, o que ela apresenta? Ela apresenta, de repente, um hiperfoco, ela não consegue ficar muito tempo parada ou se prender muito tempo dentro de um ambiente que está sendo discutido a mesma coisa durante 1 hora, então reuniões, algumas interações, a parte de fazer o que não gosta de fazer, elas são um pouco mais complexas de serem aceitas. Então, por exemplo, você está numa reunião,
a pessoa com TDAH, ela provavelmente ela vai começar ela vai prestar atenção em alguns minutos, ou ela vai entender muito rápido o que está acontecendo e vai pensar, eu não preciso estar aqui, eu já entendi o contexto e o que eu tenho que fazer e como eu vou fazer, ou ela vai dispersar. E aí começa a desenhar quadradinhos no caderno, começa a olhar fixamente para um ponto, mexer em alguma parte, no cabelo, na barba, e viajar, começar a pensar, porque ela já entendeu o que está sendo discutido ali, ela já percebeu que talvez naquela reunião tá 5 pessoas falando a mesma coisa de formas diferentes, então ela já sabe. Então, para ela, tipo, acabou. Eu já entendi o ponto, eu já sei o que eu tenho que fazer, então eu posso ir embora. Isso é uma das características. A outra característica que tem, por exemplo, ela é hiperfixada. Então, ela tem 2 demandas. Ela pega 2 demandas e você percebe que uma demanda ela vai demorar para entregar, etc. No vídeo de procrastinação, eu acho que até comentei que o TDAH ele pode trazer um pouco de procrastinação porque não é o interesse daquela pessoa. Mas de repente, se tem algo que é interessante para ela, ela vai hiperfocar naquilo e ela vai saber detalhes. Então pensa por exemplo, numa pessoa que trabalha com dados, assim. Então, ela está muito fixada na performance, nos números, etc. Então ela vai saber detalhe do detalhe com um nível de precisão da loja 123 que fica lá em São João das Couves. Ela vendeu tanto, o melhor horário de venda dela é aquele, depois o outro é aquele outro, a ruptura dela é tanto, etc, etc. Ela vai num nível de profundidade, porque ela é hiperfixa naquele assunto, muito grande. Então ela sabe muito sobre aquilo. Assemelha-se, mas não é, com o autismo, que de repente, por exemplo, no caso da Advogada Extraordinária, a menina sabia tudo sobre baleias e falava e adorava falar sobre baleia. Não necessariamente o TDAH vai adorar falar sobre a mesma coisa, mas ele vai se fixar e vai esquecer o mundo à volta quando ele está fazendo algo que gosta, ao mesmo tempo que de repente ele está lidando com montar uma apresentação no PowerPoint, não é a praia dele, ele vai montar um slide, vai levantar, vai no banheiro, ele vai montar outro slide, vai levantar, vai pegar uma água, ele monta outro slide, começa a mexer no celular, ele monta mais um slide, começa a fazer, começa a olhar fixamente pro céu, olhando o pôr do sol, qualquer coisa assim, porque não é, ou ele começa a se movimentar muito na cadeira, porque não é a praia dele. E tá tudo bem, né? Ele vai entregar aquilo, ele tem o senso de responsabilidade, mas, de novo, ele pode ser muito literal nas coisas. Então, tomar algum cuidado e você saber que você tem uma pessoa muito inteligente lá dentro, mas que ela precisa ser gatilhada para ter a performance, e não necessariamente o que ela demorar para entregar, o que ela atrasar significa que ela é preguiçosa, alguma coisa do gênero, mas é que não é o foco dela, ela não gosta. E tendem-se a ser muito sinceros, muito transparentes. Eu gosto assim, mas tem gente que pode se sentir ofendida. E não, assim, difícil falar, não sinta-se ofendido, mas você tem que tomar um cuidado. Aquilo, é a condição. A pessoa fala não por mal, ela não sente que tá mal ou que ela tá fazendo mal, ela tá falando o que ela tá pensando e beleza. Da mesma forma, se for super sincera com ela, ela não vai pegar mal, porque ela entende que é o jeito dela. E até tem Instagram, essas coisas, se você vai rolando Reels, você percebe algumas coisas como o esquecimento. Então começa a fazer uma coisa, junta na outra. Então vai tirar uma carne da geladeira, tira a carne chega na geladeira, abre, olha e fala, nossa, tem esse sorvete de flocos, vou pegar o sorvete de flocos, vai tomar, aí esquece de guardar, aí põe o sorvete de flocos, vê que tem louça na pia, lava a pia, etc, e vê que sobrou uma chave guardada em outro lugar, vai guardar a chave.
existe isso. Então, um outro ponto que é muito interessante para quem trabalha ou lida com uma pessoa com TDAH é fazer as anotações. Eu anoto praticamente tudo do que eu tô fazendo, de coisas, não que eu acho que eu tenho TDAH ou não, mas para mim, por exemplo, é uma forma de organização. Eu preciso anotar. Então as pessoas elas precisam anotar, elas precisam ter rotina muito bem definida. Então de manhã eu vou fazer tal coisa, de tarde eu vou fazer tal coisa. Ter uma agenda muito bem definida e eu acho que isso é um dos pontos primordiais da, enfim, do dia a dia, né? Então você precisa organizar o seu dia a dia, executar e no máximo possível ter a rotina e fazer isso. E às vezes tá tudo bem, vai ser difícil organizar, ter um Trello organizado, um Gira organizado, colocar o que está fazendo, o que não está fazendo. Tem que investir um pouco mais de energia. Não esquece de organizar e tal, porque essa parte é chata para quem tem TDAH, pegar e fazer organização. É aquela coisa, gosta de organização, não gosta de ver uma casa bagunçada, mas não é a pessoa que vai organizar. Então tem esses dois pontos. Aí você me pergunta, eu tenho TDAH, eu devo falar para o meu gestor que eu tenho essa condição? Aí a minha resposta ela pode ser um pouco mais polêmica. Eu tomaria cuidado, que nem eu falei no início, ainda a sociedade ela está se adaptando, ela está num processo de conhecimento de neurodivergentes que está sendo puxado agora. Ainda fala-se muito sobre o autismo, por exemplo, mas não fala-se ainda sobre o TDAH. É muito pouco, é muito nichado. Tem livros excelentes sobre, mas é muito nichado. Então, eu observaria muito bem a relação que eu tenho com o meu gestor sobre essa situação. Eu sou um cara que defende a transparência. Então, de repente, se eu tenho uma pessoa neurodivergente no time, eu gostaria que falasse para mim, porque eu vou saber organizar melhor as demandas dela. Eu vou entender que tem coisas legais e coisas chatas. Eu vou entender porque, de repente, uma análise, uma construção vai muito mais rápido do que, um exemplo, do que fazer um PowerPoint. Eu vou entender isso. Mas, se você ainda não sabe como o seu gestor se portaria, porque você observa o comportamento e de repente ele o que ele fala não condiz muito com as atitudes, etc., eu tomaria um cuidado, porque aí você pode pegar e ele pode levar para o lado do preconceito, que tá se apoiando na modinha, entre muitas aspas, tá se apoiando na modinha, tá dando desculpinha porque a entrega as coisas atrasadas, porque fica avoado na reunião, etc. Então eu tomaria um cuidado, eu observaria muito bem as pessoas à sua volta e o quanto é a correlação entre falar e fazer o que fala, antes de abrir algo que está sendo descoberto. Não é todo mundo que entende, não é todo mundo que aceita sem preconceito. É um campo novo. Eu aceitaria, se tendo algum caso em algum dos times eu aceito, eu vou entender, e até melhor eu saber, porque eu sei, tem uma reunião maçante, eu não vou colocar tal pessoa. Eu sei que ela vai dispersar, e eu vou entender se ela se dispersar, se ela não falar. Existe muita questão de empatia, e eu acho que ainda estamos engatinhando nessa parte, estamos aprendendo, estamos desconstruindo e reconstruindo de alguma forma. Então, eu chamo a atenção e levanto essa bandeira porque existem talentos, existem preciosidades, e a gente não pode julgar por um ou outro comportamento que às vezes não é nem proposital, é natural da pessoa, porque ela sofre com uma situação e de repente não está diagnosticado, não está tomando medicamento, a Ritalina, que deixa todo mundo concentrado, mas tem pico e depois deprime. Então tomar cuidado, é aceitar e integrar da melhor maneira possível. Eu defendo muito essa causa e eu acho que conhecer as pessoas é o melhor caminho para você ter uma boa performance, e isso é um modo de conhecer e saber como extrair o melhor de todas as pessoas. Obrigado, o vídeo ficou um pouco longo, a gente se vê no próximo vídeo.